Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Hernani Sena, eu sou proprietário e desenhista aqui do estúdio Artbook Pro. Eu resolvi fazer esse vídeo como um tutorial ou uma pequena aula para explicar um pouco sobre animação 2D e sobre esse programa que eu baixei aqui da internet há pouco tempo. E eu comecei a usar, comecei a pesquisar aqui na net alguns tutoriais e peguei mais ou menos assim o lance de trabalhar com ele. Ele não é difícil, né? Na verdade, ele é até bem fácil. É lógico que todo programa que a gente pega ou baixa assim, recentemente, a gente tem uma certa dificuldade de achar a linha de trabalho dele. A gente tem um certo enrosco em pegar a fluidez de trabalhar com o programa. E qualquer programa. Hoje os programas, eles principalmente os programas de desenho, eles têm umas coisas bem parecidas nas ferramentas, nos ícones. E então, no final das contas, acaba sendo até meio intuitivo você ir aprendendo por si só. Mas com tutorial sempre fica mais fácil a gente pegar. Então eu peguei vários tutoriais aí que tinha na internet de pessoas que não aprofundavam muito no ensinamento do programa e nem em relação à animação, mas dava para pescar bastante coisa. E foi com isso que eu aprendi a mexer com esse programa. E isso eu estou fazendo o meu próprio tutorial com a minha visão de como eu posso mostrar para vocês da minha forma, do meu jeito, como trabalhar com esse programa. O nome desse programa é TV Paint. Eu já vi muitos desenhistas aí da Disney, alguns desenhistas da Disney, utilizar esse programa. Tem um que chama Iron Blaze. Ele fez lá, ele dirigiu o Meu Irmão Urso da Disney, trabalhou em A Pequena Sereia, trabalhou em Aladdin, trabalhou no Rei Leão, trabalhou na Bela e a Fera. Ele fez bastante vários desenhos aí, vários filmes, longa-metragens aí da Disney. Então, o cara, ele gosta muito de desenhar animais, né? Por isso ele faz uns tutoriais aí que ele vai no zoológico, fica lá desenhando os bichos e tudo. É interessante. Aí o canal dele aí, ele tem um canal também no YouTube aí, ele explica várias coisas. E algumas coisas de animação que me peguei com ele. E ele utiliza muito esse programa e elogia muito esse programa. E outros desenhistas também da Disney também falam muito bem desse programa. E eu realmente gostei desse programa. Eu já utilizei outros programas de desenho. Eu utilizei o Flash, já utilizei um outro que tem o Anime Studio Pro também, que eu já usei. Esse Anime Studio Pro, ele é um programa que ele trabalha com esqueletos, ele faz um personagem, tipo assim, você constrói um boneco e você anima ele pose a pose, você não precisa desenhar frame a frame, ele agiliza um pouco o processo, mas a construção dos bonecos é muito difícil. Dá para você construir um boneco simples, mas para construir da forma correta todos os recursos de articulação, de expressão, é bem difícil. Mas aí tem que aprofundar muito nesse programa. Mas eu tenho ele aqui e de vez em quando eu uso. O Flash também ele é intermediário, tipo, porque ele faz dá para fazer tanto a animação tradicional, normal, como dá para fazer com essas articulações, com osso, com bones, né? Mas também é meio complicado, não é que ele é complicado, ele não é intuitivo, ele é mais difícil de trabalhar. Eu sempre tive problema para trabalhar com Flash. Tem gente que faz umas animações, nossa, incríveis assim com Flash, com esse Anime Studio Pro também. Tem outros programas de animação, mas na verdade esse programa, esse TV Paint, acho que para mim foi o melhor. Eu também já utilizei até o Photoshop, que dá para fazer animação, também o Photon Paint, que também dá para fazer animação, e tem outros programas também que dá para fazer esse tipo de animação 2D, mas esse aqui é o melhor que eu achei até agora. Porque
você trabalha com ele como se você estivesse realmente desenhando no papel. Os recursos que ele tem, eles capricharam nesse quesito de deixar o programa mais parecido com o recurso que você teria no papel. Só que lógico, como é digital, ele tem outros, né? Tem uma série de outros recursos que ajudam muito também o programa a fluir e tudo mais. Mas só essa questão de ele ser muito, a forma com que o lápis, com que você trabalha com lápis, com a caneta digital, né, é muito semelhante ao papel. Na verdade, ele chega próximo do Photoshop, né? Photoshop também é um programa que é muito bom você trabalhar com lápis, com desenho tradicional, fazendo os recursos no lápis, os traços e tudo mais. Ele ajuda muito. E esse programa também faz isso, só que ele é um programa de animação. Então, logo que você abre o programa, a primeira coisa que você faz, que eu aconselho você a fazer, é configurar. Configurar, você vai configurar o que? Você vai configurar a tela, a resolução da tela, a dimensão, né? E você vai configurar também a taxa de quadros. A taxa de quadros é tipo assim, você tem lá cada segundo de animação, cada segundo de projeção para o cinema são 24 frames. Para a televisão fala-se que é 30, mas isso é para filmagem, né? Porque muito difícil você vai fazer 30 quadros, não tem muita necessidade de você fazer 30 quadros por segundo em desenho animado. É lógico que esses outros programas que tem esses recursos de construir boneco, então você pode fazer 30 porque aí não faz diferença, porque quem vai construir esses 30 frames é o próprio programa. Você faz um quadro-chave aqui, outro quadro-chave ali, e o programa preenche os intervalos, os desenhos intermediários. E aí você pode fazer 30, sei lá quantos quadros que você puder. Então a fluidez do movimento fica muito legal, ele fica mais suave o movimento. Quanto menos quadros você fizer, menos suave fica o movimento. Eu utilizo 12 quadros porque, primeiro, que esse programa aqui é para você trabalhar desenhando frame a frame. Então você tem que desenhar frame a frame. Então se você tem 12 quadros por segundo, você tem que desenhar os 12 quadros por segundo. A não ser que o personagem esteja parado, sem movimento nenhum. Aí você deixa ele rolando sem movimento nenhum durante um tempo. E aí depois você passa a fazer o movimento, mas se você quiser realmente movimento de 1 segundo de animação mesmo, de movimento, se você colocar a taxa de 24 quadros por segundo, você vai ter que fazer os 24 desenhos. Colocando 12, você só tem 12 para fazer, então é mais fácil. Mas o movimento ele não fica fluido, ele fica menos fluido, ele fica mais batido, ele fica mais pausado, ele fica mais quebrado o movimento. Mas a animação também fica boa, não fica ruim. Eu já fiz aí alguns desenhos aí e fica legal pra caramba também, não fica ruim. Eu gosto, eu não tenho essa restrição. Isso é mais pro cinema, né? Pro cinema você tem que necessariamente fazer 24, então não tem. Se você for fazer pro cinema, mas se for fazer pra web aí, pra televisão, não tem problema nenhum, fica legal. Entendeu? Então quando você abre, você tem pra você ter acesso a essa caixa, você vai lá para modificar o projeto, você clica em Project, Modify Project e faz as alterações que você desejar. Aí você clica em Modify. Então, aí abrindo o programa você tem essa tela aí do jeito que está aparecendo para você agora, no momento. Então, ele tem os recursos dele é muito parecido com outros programas, por exemplo. Aqui do lado esquerdo você tem essa caixa de ferramentas, você tem lá lápis, tem caneta, pincel, tem aqui o misturador de tintas, que é essa caixa, esse bloco grande aí. Você tem algumas outras ferramentas também. Você tem também aqui o tamanho da ponta da caneta. Você vai configurando aí. Você tem ali também um player que você vai tocar a sua animação e vários outros recursos. Eu não vou entrar muito em detalhes desses recursos agora,
porque eu tô tentando fazer um tutorial mais rápido. Não, depois eu entro com mais detalhes, se alguém se interessar e quiser que eu faça outros tutoriais de outra forma, é só colocar aí nos comentários e eu vou detalhar uma coisa mais específica em relação a outras ferramentas que o programa tem. Bom, os traços aí você tem vários tipos de contornos, né? Tem lápis, então você pode clicar no lápis e simplesmente ir para a tela ali, para a linha para a área de trabalho mesmo, para a área de desenho, de animação, e sair riscando ali, fazendo os seus desenhos. Eu gosto muito desse lápis que ele tem, também essa caneta como se fosse essa pena, caneta de nanquim, então é boa também, para você finalizar e tudo mais. Então tem uma série de lápis aí. Ali no lado direito também tem uma caixa de ferramentas que tem uns materiais pré-definidos, tipo uns lápis, uns pincéis, uns rolos para pintura, tem várias outras coisas. Aí você pode usar esses pré-definidos, já estão definidos ali, é só clicar e coisar. Para você apagar, você seleciona tudo, se você quiser selecionar, você seleciona ali na ferramenta de seleção e você aperta aquela caveirinha ali do lado, como eu apertei agora há pouco. Se você apertar o delete, não vai deletar, você tem que apertar aquela caveirinha, senão ele não apaga o que tiver na tela. O delete parece que não funciona, não sei porque os caras não utilizaram aqui o delete do teclado, que eu estou dizendo. Então aí você pode desenhar, eu estou fazendo esse bonequinho rápido, aí, bonequinho mais simples, né? Só para ilustrar. Então, você pode usar essa ferramenta de seleção para, tipo, se você quiser fazer um movimento da cabeça do personagem, você pode girar ela, fazer vários movimentos. Olha, o processo de girar é aquele tem esse traço que corta esse quadrado, né, o quadrado de seleção. Então você ali tem uma bolinha e você clica nela, segura, arrasta e gira. Então é bom para você. Mas para aplicar essa modificação que você fez, girando, posicionando o desenho para lá e para cá, para você efetivar ela, você tem que apertar Enter. Porque se você simplesmente soltar ela no lugar, não vai adiantar nada, não vai ser efetivo essa modificação que você fez, porque ele vai voltar no mesmo lugar que estava. Entendeu? Então aí tem outros recursos, tem essa linha curva que você consegue fazer, tem o quadrado, tem o círculo ali, que são formas geométricas prontas e tudo mais. Tem aquele balde de tinta que outros programas também tem, que se você quer pintar uma forma fechada, né, você faz um contorno, você tem que fechar esse contorno, depois clica no balde de tinta e vai pintando, preenchendo mais rapidamente. É um recurso bom também para você selar o processo, se você não quer, você tem lá o boneco, tem a roupa, tem a cara dele, então você quer preencher aquilo mais rápido, não precisa ficar pintando igual você pintaria com pincel, com lápis no real aqui, né, no papel e tudo. Para você movimentar a tela, primeiro para você dar um zoom na tela, tem uma caixinha chamada Navigator, que é o navegador. Para você ter acesso a essa caixa, é só clicar em Windows lá em cima, no menu lá em cima, né, onde tem File, Edit, Project, Clip, essas coisas todas. Você clica em Windows, vai em Tools
Depois desce ali em Tools, você vai em Navigator Panel, clique em Navigator Panel, né? Navigator Panel, né? Vamos falar inglês aí, o mais próximo do real, que senão o povo chia. Aí você clica ali no Navigator Panel e ele vai fixar ali naquela caixa da direita, na caixa de ferramentas da direita. Ele vai ficar fixado ali. Então ali tem os recursos. Você pode ter uns atalhos também. Eu ainda não peguei o atalho, eu não sei qual é o atalho de fazer o zoom. Mas provavelmente deve ter um atalho ainda aqui no teclado para você fazer o zoom in e zoom out. Eu ainda não sei qual que é isso, então não vou dizer qual que é. Mas aqui ó, na caixa do navegador é fácil. Tem um símbolozinho de menos, tem um símbolozinho de mais. Você clica mais, você aproxima. Se clica menos, você se distancia da tela. Para você girar a tela, só você aí já tem um atalho. Você aperta Ctrl Alt, segura, clica na tela, vai aparecer um desenhozinho, como se fosse uma mesa de luz, a mesa de luz normal, a mesa de luz real. Vai aparecer esse desenho simulando a mesa de luz real. Então ali você vai girar, você se clicar em qualquer lugar da tela, pegar, segurar e arrastar. E a tela vai girar. Você vai ter esse giro aí para você trabalhar com o seu desenho. Em geral é necessário isso, porque tem posições que você tem que entortar o corpo para fazer aquele determinado traço. Então isso aí é uma mão na roda também para agilizar o seu desenho. Uma mesa de luz também tem uma mesa de luz normal tem esse recurso. Então nada mais natural que esse programa deveria ter esse recurso. Então aí você agiliza trabalhar entre a área de trabalho. Você dá um zoom ali no Navigator ali, faz um detalhe, né? Agiliza um detalhe ali. E você trabalha melhor. Então aqui tem e para movimentar a tela, tipo puxar a tela para de um lado para o outro, você aperta só Alt. Alt segura e puxa a tela. Então você vai andando pela tela. Você vai tipo assim, você deu um zoom in. Então você está num determinado detalhe da tela. Então você quer puxar a tela para ver o resto dela, ver a parte de baixo dela. Então você segura Alt e puxa a tela para onde você quer visualizar o restante do desenho, né? O que você não está conseguindo visualizar naquele momento, já que você deu um zoom in. Então você está num pedaço, um detalhe do desenho. Beleza? Então aí estamos fazendo esse desenho aí, só de exemplo, né? Então vamos falar aqui sobre a linha de tempo. Mas antes de falar sobre a linha de tempo, se você observar em cada caixa, caixa de ferramentas, até na linha de tempo também, na timeline, tem um pequeno íconezinho no canto de cada uma que é uma cabeça de flecha virada para baixo. Deixa eu ver aqui como é que ela está. No caso aí, como eu só tenho a única caixa de ferramentas que eu tenho é a caixa de ferramentas da esquerda, né? Então se você observar aí no canto superior direito dela, tem uma caixinha, uma pequena caixinha. Dentro dessa caixinha tem uma cabeça de seta apontando para baixo. Quando ela está apertada para baixo, essa caixa de ferramenta ela fica fixada. Ela não desaparece quando você tira o mouse de cima dela. Quando ela está apertada, virada para a direita, então ela fica retrátil. Toda vez que você passa o mouse sobre ela, ela aparece. Toda vez que você tira o mouse, ela se contrai. E assim com as outras ferramentas. Então dá para você fazer isso com
com a caixa de ferramentas da direita, com a caixa de ferramentas da esquerda, e dá para fazer com a timeline também. Pode ser que deixe para fazer com outras caixas também. Eu prefiro assim porque toda vez que essas caixas retraem, você tem a área de trabalho ali, a área, o palco, né, que outros programas se referem com essa área de trabalho como palco. É a folha de desenho. Então a folha fica maior na tela, então fica melhor para você visualizar essa área de trabalho, né, essa folha. E ela fica grande. Se você deixa essas caixas, a timeline, as caixas de ferramentas todas visíveis, então a tela vai ficar pequenininha. Ela sempre vai ficar pequenininha, você sempre vai ter que dar zoom para pegar um detalhe aqui e um detalhe ali. Então, você deixando elas retráteis, ela fica melhor para você trabalhar. Porque a tela sempre vai estar grande. O papel que você trabalha, o papel virtual que você trabalha, vai estar sempre grandão na tela. É muito melhor para trabalhar. A única que eu deixo fixa é a caixa de ferramenta aqui da esquerda, porque eu tenho que mexer, eu tenho que mudar a espessura da caneta, eu tenho que ficar mudando isso o tempo inteiro. Para esse programa ele não tem aquele recurso do Photoshop que você aperta aqui um atalho. Pode ser que tenha um atalho, eu não achei esse atalho ainda, que é que você no próprio teclado você diminuir e aumentar a espessura do lápis que você está utilizando e da borracha que você está utilizando. Esse programa eu ainda não achei, eu vou pesquisar melhor, vou ver se eu consigo encontrar, porque quando você tem no teclado, agiliza mais. Quando você tem uma série de atalhos aqui no teclado, sempre agiliza mais para você trabalhar. Sempre é melhor. Então eu deixo essa porque eu não tenho esses atalhos ainda, mas uma hora eu vou encontrar. E a timeline eu deixo ela retrátil também, porque a timeline ela realmente ocupa muito espaço aqui, ela corta muito o espaço da tela e fica meio complicado. Bom, aqui na timeline, então vamos lá, vamos falar um pouquinho da timeline. Então aqui na timeline você trabalha com camadas. Então aí você pode criar uma camada para o cenário, você pode criar uma camada para o rascunho do personagem, depois você cria uma camada para a linha definitiva, para o clean, né, para você fazer a limpeza dos traços. E você pode também criar uma camada até para as cores do personagem, que seria melhor, porque você utilizaria uma camada para o traço transparente, né, só o contorno, e uma abaixo dessa camada como sendo a cor. Então você não precisaria ficar, tipo assim, se você pintar um desenho, fechar ele com traço e cor e preenchimento, toda vez que você vai consertar alguma coisa no traço, você vai ter que mexer no preenchimento também, porque eles são uma coisa só, né? Então para mim eu acho melhor fazer uma camada para a cor do personagem, outra camada para o traço, outra camada para algum efeito, tipo uma luz, um negócio, uma fumacinha que está passando sobre ele. Fica mais legal, fica mais fácil e melhor de trabalhar. Então na timeline, para você criar uma nova camada, é só clicar ali em New, que está escrito ali logo quando você abre ali a timeline, está lá um botãozão escrito New ali, não deve ser difícil de encontrar. Eu estou clicando aí, vocês estão vendo, né? Lógico. Então clicou ali, criou, e é bom você sempre renomear cada camada para ficar mais fácil de achar também. Nesse programa também não tem essa dificuldade de achar camada, você vai achar fácil, mas é bom sempre renomear as camadas. Ali na frente do primeiro frame tem um textinho, tem uma setinha virada para baixo e tem um nome, uma palavra ali escrita. Ele sempre começa com hold. Hold significa aguarde, segura. Se você deixar esse hold assinado, tem outras palavrinhas. Tem um none, que significa nada, né? Nada acontece ou não, sei lá. Mas se você deixar esse hold segurado, apertado, ou aparente ali, toda vez que você faz um desenho, esse desenho ele vai ficar fixo durante toda a timeline, durante todo o desenho, toda a animação, ele vai ficar fixo. A não ser que você apague ele. Se você apagar ele, o frame vai ficar apagado, ele não vai existir naquele momento, naquele frame que você apagou.
mas enquanto você não apagar ele, ele vai estar fixado. Então isso é bom para você fazer tipo assim, tem um personagem que ele está estático, ele está parado, então você quer que ele fique parado durante um tempo. Então você fica hold, você pega a linha, pega a agulha, né, que chama agulha, quando você trabalha com animação virtual, ou até com linha de edição, com Premiere, com esses vídeos de edição, com esses programas de edição de vídeo, aquele cursor que fica em cima do frame que está visual na tela, então aquele em geral é um botãozinho que fica ali. No caso dessa timeline é um ponto branco. Então tem a régua ali, né? Tem a régua onde tem frame 1, frame 2, frame 3. Então esse ponto da régua fica branco. Então ali é a chamada agulha. E nessa agulha tem dois traços vermelhos que dizem onde ela exatamente está. Então aquele ponto ali que está visualizado na tela. É o ponto onde a linha, onde a agulha está tocando. Como se fosse uma agulha de disco, né? Então a agulha está tocando naquele ponto. Então onde ela está é onde o frame que está sendo visualizado. Quando ela está passando, então aí cria a animação, ela vai batendo frame a frame para criar a sensação de movimento. Então, se esse personagem está parado, então você pega essa agulha, joga alguns frames para frente e clica faz um desenho ou apaga aquele frame onde você deixou a agulha. Eu não sei se está dando para entender, eu acho que eu estou sendo mais complicado do que explicando. Mas eu vou fazer essa animação e aí vai ficar mais fácil de entender. Bom, eu estou fazendo aqui um cenário, né? Vou criar um cenáriozinho aqui. Eu criei lá a camada de cenário, nomeei como camada de cenário e deixo ela lá no fundo, lá embaixo. As camadas que estão abaixo são as camadas que vão estar no fundo. Os primeiros planos vão ficar acima dessa camada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto plano que você queira fazer aí na sua animação. Então aqui, ó, nesse ponto aí, essa pequena retângulo branco que eu estou puxando para cá e para lá e aparece essa porcentagem, é para você deixar a opacidade da visualização aqui do desenho. Então você deixa mais transparente, menos transparente. Então aí eu crio outra camada e crio um personagem. Eu vou fazendo um personagem mais simples possível para não ficar perdendo muito tempo, que provavelmente esse tutorial aqui vai ficar muito longo, né? Já está longo pra caramba. Então voltando ali na questão do hold ali né? Que você segura o personagem, segura o desenho durante mais tempo, durante um tempinho maior, dentro da animação. Você tem também outros recursos ali, tem repeat, tem ping-pong. Esses aí eu não usei, mas deve ser tudo quase praticamente parecido com o hold. O hold funciona bem, não precisa clicar nos outros. Eu ainda não sei exatamente para que os outros funcionam. Sei para que o hold funciona. O hold serve para você deixar uma animação tocando, isso, ela fica tocando durante mais tempo na tela. Quando você apertar o play, o personagem fica estático durante um tempo maior. Se você não acionar o none, por exemplo, então aí você vai ter que desenhar frame a frame. Se você tem um personagem estático, você vai ter que desenhar todas as poses dele parado, e não tem necessidade. Então deixa o hold ligado e você deixa ele parado durante um tempo até você fazer o próximo movimento. Então para você fazer o próximo movimento é só desenhar, é só apagar o que está ali na tela e fazer qualquer desenho. Então aí você criou um frame. Toda vez que você desenha na tela você cria um frame. Para você andar para frente nos frames é só apertar a seta do teclado. Seta para a direita, o frame vai para frente, né? A linha vai para... A animação caminha para frente, né? Você sabe que a animação só pode caminhar para frente. Se você aperta a seta da esquerda, você volta para trás, você volta no tempo. Você dá um rewound, né? Rewound, sei lá como é que chama isso.
No caso é o play, é o frame a frame, é a flipagem que chama. Na animação tradicional seria a flipagem. Então a flipagem você faz apertando a seta do teclado para a direita e apertando a seta do teclado para a esquerda. Você vai viajando sobre a flipagem aí do desenho. Essa é a seta. Então você vai apertando, você fez um frame, quer fazer o próximo frame. Aperta sei lá, algumas vezes, né? Se você quer que o desenho permaneça naquela posição durante mais tempo, você aperta algumas vezes e faz o próximo desenho. E desenha em cima. Outra coisa que eu não expliquei, aqui também tem um negócio, uma simulação da mesa de luz. Lá naquela a barra lá de cima, a barra principal, abaixo ali, tem uns íconezinhos lá em cima. Eu não sei nem como eu esqueci até o nome, como que se chama essa barra aí. Mas ela tem a barra lá, tem o negocinho do salvar, tem aquela setinha de voltar atrás, o que você fez, tipo assim, você errou, volta para trás. É o undo, né? Tem aquela setinha, tem o novo, clicar no novo serviço. Bom, aí você vai para frente, ali tem uma lâmpadazinha. Então você clicando nessa lâmpada vai aparecer nessa lâmpada vai aparecer uma caixinha que tem um ponto ali, tem um zero, tem uns números ali, né? Tem o zero e da direita para a direita vai começar 1, 2, 3 em sentido contrário. Então para a esquerda, né? Para a esquerda vai em sentido contrário, de 1 ao 10, e para a direita vai do 1 ao 10 no sentido normal da contagem. Isso significa esses números, cada um corresponde ao frame anterior e posterior, cada número desse. Então, para a direita, 1, 2, 3 são 3 frames que você vai ter visualização transparente desses 3 frames para a direita. O 0 corresponde ao frame que você está vendo agora. Então, 1, 2, 3 para a esquerda, 1, 2, 3 para a direita, corresponde aos frames que estão anteriores ou posteriores a esse desenho que você está vendo na tela. Então você vai ver a transparência deles. Se você deixar aquele acionado, se você deixar 10 frames acionados, eles ficam acionados quando eles ficam amarelos, então estão acionados. Então se você deixar 10, você vai ver 10 frames transparentes para trás ou para frente, para a esquerda ou para a direita em relação ao desenho que você está vendo no momento. Não é necessário você ver 10 frames, ver um para mim já é o suficiente. Então você deixa um acionado e quando você... E esses ovinhos, essas bolinhas aí, quando você deixa ela, quando você sobe ela, você puxa ela para cima, clica e sobe ela para cima, o desenho fica menos transparente, ou quando você deixa ela embaixo, ela fica menos transparente. Então quando ela está mais em cima, o desenho fica mais visível. Quando ela está mais embaixo, você deixa ela menos visível. Então você puxa para cima e para baixo aquelas bolinhas, e você vai vendo menos ou vai vendo mais o desenho anterior ou posterior. Isso serve para você trabalhar visualizando o anterior. Isso funciona com a mesa de luz. A mesa de luz também tem esse recurso. Você faz o desenho, você pega um papel, aciona lá a lâmpada da mesa de luz, que você aciona uma lâmpada física mesmo, então você coloca o desenho ali e você está vendo o desenho anterior. Então, baseado no desenho anterior, você faz o desenho seguinte, que é o frame seguinte, para você ver a proporção do desenho, para você não se perder na proporção do desenho anterior, e você vê um pouco das características do personagem, né? Para você não modificar muito as características do personagem. E a proporção também, lógico, para não ficar um desenho... Porque quando a gente está animando, a gente tem a tendência de ir aumentando o desenho sem querer. Então, se você fizer sem observar o desenho anterior, você vai aumentando de um jeito que ele vai crescendo. E necessariamente ele não precisa crescer, porque você não está dando um zoom no personagem, você só está fazendo ele caminhar na tela. Ele vai crescendo, vai ser uma tendência que eu acho que todo mundo tem, pelo menos eu tenho isso aí. Então você vendo o desenho anterior, você não se perde nisso. Aqui eu estou fazendo um exemplo desse recurso. Por exemplo, eu estou visualizando o desenho anterior em vermelho, mais transparente. E assim como eu observo também o desenho posterior,
que fica em verde, eu coloquei ali. Você muda a cor ali naquela caixinha, alterando ali as cores. É só clicar na caixa e arrastar para qualquer lugar da tela e você captura qualquer cor que estiver na tela. Até acho que até fora do programa pode ser capturado. Eu não sei, eu não fiz isso ainda, mas pode ser que aconteça. Então eu fiz o personagem. O único movimento que esse personagem tem é o movimento de cabeça. Então você clica, você deixando o hold segurado, você pode ir para frente, apertar a seta de ir para frente várias vezes. Você vai lá tipo no frame 10, por exemplo, o personagem está estático, você vai movimentar a cabeça. Então você no frame 10, aí você apaga a cabeça, né? Você pode apagar com a ferramenta de borracha que tem ali a ferramenta de borracha. Você pode, se você tem eu acho que eu esqueci de falar isso, mas é um negócio meio intuitivo. Se você está utilizando a caneta, em geral as canetas têm a extremidade oposta dela, é a caneta, você vira para baixo e a caneta se aciona. Isso é em todos os programas, Photoshop, qualquer programa, você vira a caneta para baixo, de cabeça para baixo, e ela se aciona a borracha. Aí você apaga ali. Se você não quiser, você pode utilizar a borracha que tem na caixa de ferramentas da direita. Lá tem uma borrachinha lá, você clica na borracha e ela se aciona também. Então você apaga a cabeça do personagem e faz uma outra cabeça com todas as características na mesma proporção, com a referência do hold ali, né, que é a referência, não a referência do hold, não, a referência da mesa de luz, né, no caso. Aí você faz a outra cabeça na outra posição. Pronto, você criou o movimento. Criou um movimento de cabeça. Então aí, sempre que você for fazer uma animação, é bom você criar uma pequena historinha. Por mais simples que a animação seja, é bom você criar uma historinha do que esse personagem vai fazer, onde ele está, o que ele está fazendo, o que ele está pensando, qual a ação, tudo, essas coisas você pensa antes de começar a desenhar. O bom também é você ter um modelo, né? Você não sai desenhando, não sai criando uma animação do nada. Essa no caso eu fiz do nada, é por isso que eu fiz um personagem simples que não precisa. Ele é tão simples que não precisa fazer um modo cheat dele. No caso, o personagem que você faz os modelos anteriores para você estudar o personagem, tudo. Na animação é chamada de model sheet. Você faz lá os estudos do personagem. Então você faz ele em várias poses. Você faz de frente, de lado, de costa, de cima, de baixo, para você saber como que é todas as posições, todas as dimensões do personagem, tudo. Depois você ainda faz um personagem com várias expressões para você fixar na mente aquele personagem, para você não se perder na hora de animar, porque se você não fizer isso, você vai animar, de repente, do nada, a fisionomia dele muda, porque ele não está muito fixo na sua cabeça. Você vai mudar a fisionomia, vai virar outro personagem. Isso aí é normal acontecer. Por isso que a gente tem que fazer vários modelos e tal, para decorar realmente a fisionomia do personagem e fazer em várias poses para não se perder na hora e não fazer para que a fisionomia dele não vá se perdendo durante a animação. A tendência nossa é isso, a gente vai perdendo um pouco da fisionomia se a gente não fizer os modelos, né? Fazendo os modelos fica mais fácil. Então ali você puxa a linha, a agulha, né, para frente e vai criando a animação, se você quiser que aquele movimento específico dure mais tempo na tela. Quando você quer que todo o personagem se movimente inteiro, aí você não precisa desacionar o hold, você só apaga o desenho. Você pode selecionar ele inteiro, né, com aquela ferramenta de seleção, e apertar aquela caveirinha lá no canto que eu tinha falado lá no começo. Então aí você vai animando, utilizando lá a mesa de luz, né, essa mesa de luz virtual, né, você está vendo o boneco anterior. Aí outra coisa em relação à mesa de luz, se você observar ali na timeline, lá onde tem alguns botões da camada que você está vendo, lá tem uma caixa onde está escrito o nome da camada. Ali no caso, no meu é personagem rascunho, que você está vendo ali. Tem ali um olhinho, tem um cadeado, tem a luz, tem um degradê ali, tem um negócio, um quadradinho com uma bolinha que eu também não sei ainda para que serve. No Photoshop também tem. Lá é máscara, deve ser máscara isso daí.
fazer uma máscara, deve ser para criar uma máscara, alguma coisa desse tipo. Então, mas aqui eu quero explicar sobre a lampadinha. Para você ter esse recurso, para você visualizar o desenho posterior e anterior, você tem que acionar ali, abaixo daquela lâmpada, tem um pontinho. Quando você clica nele, ele fica amarelo, ele fica um ponto maior amarelo. Assim como tem o outro verde. O outro verde é o visual, você aciona ele, quando ele está verde, você vê o desenho. Quando ele está vermelho, você não enxerga o desenho, ele está oculto. O desenho principal, esse desenho que você está trabalhando no momento. Para ver o anterior e o posterior, você tem que acionar a bolinha amarela. Se ela tiver amarela, você enxerga o posterior e o anterior. Se ela tiver só um pontinho preto, você não vai enxergar. Então tem que acionar aquilo ali, senão você não consegue ver. Olha, para apagar o desenho aí, como eu expliquei e tal, você seleciona e aperta lá a caveirinha, lá, o sinal de perigo ali. Porque o delete não vai funcionar. Você vai apertar o delete, ele não vai deletar. Pelo menos no meu aqui não deletou. Pode ser que no seu delete, não sei. Mas no meu programa aqui não funcionou o botão delete do teclado. Então a animação é isso. Nada mais é do que você fazer um desenho sequenciado, pensar no movimento do personagem, no que ele está fazendo, e ir fazendo os movimentos. Esse é simples, dá para fazer, mas é bom sempre começar com coisa simples, não começar com coisa complexa, com um movimento complexo, que é muito difícil fazer. Tem movimento que é muito difícil. Como eu disse, o Aaron Blaise, que utiliza esse programa, ele tem as técnicas da animação. Se você quiser, pode até pesquisar aí no YouTube o canal dele e inscrever no canal dele, porque ele é muito bom. É lógico, é tudo em inglês, ele sabe falar inglês. Mas você pode adicionar o tradutor aí, e a explicação do tradutor, a explicação do tradutor não, a tradução ali é bem semelhante ao que ele está falando. Tem alguns errinhos, alguma coisa. Eu não falo inglês 100%, alguma coisa eu entendo. Alguma coisa, se eu deixar lá o tutorial sem o tradutor, alguma coisa eu consigo compreender. É lógico que eu não consigo compreender 100%. Eu compreendo lá talvez uns 40, 35% eu consigo entender. Mas é bom ter o tradutorzinho lá. Só no tradutor que dá para entender bastante. Então aí, ó, esse movimento que eu pensei no movimento, tipo assim, ele tá lá na savana, então ele tá lá distraído, de repente ele escuta um barulho, ele olha pro lado, e aí ele se assusta porque ele vê um leão correndo na direção dele. Ou pode ser um rinoceronte, ou pode ser um elefante. Ele se assusta, e esse movimento aí ele se assusta e fazer esse movimento de ficar esticando, retraindo, esticando, retraindo. Isso aí tem nos filmes da Hanna-Barbera, tinha muito disso aí. Isso é um recurso que você usava para fazer o personagem se assustou. É um susto cômico, vamos dizer assim, né? Um susto cômico. Sei lá, não sei qual é a definição desse negócio. Então, para fazer isso, o que eu faço? Eu fiz a seleção, eu selecionei, né? Aí aparece essa caixa. Se você clicar nas extremidades ali na caixa, você clica, segura, você puxa e você aumenta o desenho, você amplia ele, é uma escala, né? Você escalona ele. Para acionar, para deixar efetivo essa alteração que você fez, você aperta Enter. Aí daí ele crava esse movimento. Se você não apertar, ele volta ao que era antes. Então, se você não apertar Enter, ele vai voltar ao que estava o movimento que estava antes. Então você não fez, aí não faz alteração nenhuma. Então aí eu fiz um movimento assim, mais simples, né? Sem desenhar de novo. É só o movimento de amplia, diminui, amplia, diminui, amplia, diminui. Isso já cria um movimento legal. Então ele se assusta, ele faz aquele movimento, tipo um movimento de elástico, né? Eu não sei o nome dessa técnica, mas essa técnica foi bastante usada. Até a Disney usou nos filmes, né? Na Bela e a Fera tem um personagem que ele sai correndo lá e ele faz isso. Eu acho que é na Bela e a Fera, não lembro, acho que é. Mas algum filme da Disney tem isso aí. É um recursinho que até hoje o pessoal utiliza. Então tá lá, ele tá lá, se assusta, né?
se assusta, e depois a sequência disso seria ele correndo, e daí ele veria o leão, o rinoceronte, isso aqui. Eu não fiz essa parte, eu só fiz até aí só para tentar explicar mais ou menos e para mostrar como trabalhar efetivamente no programa, utilizando esses recursos mínimos que eu mostrei, que já dá para fazer uma boa animação. Eu fiz algumas aí, coloquei lá no Instagram, se você quiser lá dar uma pesquisada lá no Instagram, o meu Instagram é Artbook Pro, você pesquisa lá que vocês vão ver lá algumas animações que eu fiz com esse programa, já utilizando outras formas de animar. Entendeu? Esse aqui é só para explicar mais ou menos. Aí se você tiver alguma dúvida, se acharam que a explicação foi meio confusa, dá um toque aí que a gente coloca, a gente faz outro, não tem problema nenhum, a gente vai fazer quantos vídeos a gente puder fazer. Mas para essa animação é isso, né? Aqui eu vou aqui para pintar um personagem, eu vou pintar nos recursos normais de pintura mesmo. Você vai pintando mesmo, vai pegando o lápis e vai preenchendo ali da forma natural, da forma manual. Se eu tivesse feito umas linhas definitivas, umas linhas tipo utilizado uma caneta, é que eu utilizei aqui um lápis, a simulação do lápis. Se eu tivesse utilizado a simulação da caneta, eu poderia preencher esse personagem mais rapidamente, entendeu? É que nesse caso eu não fiz, eu não estou preenchendo a camada que está com contorno. Eu estou preenchendo a camada anterior, que eu criei uma camada de cor, entendeu? Então eu estou preenchendo a camada de cor, eu não estou preenchendo. Mas também daria para fazer, eu poderia pegar a caneta, fazer o contorno do chapéu, da camisa, e simplesmente depois pegar o balde de tinta lá e pintar. É que eu fiz fazer dessa forma, é que eu gosto de pintar, eu gosto de ficar desenhando, eu gosto de pintar na mão, eu gosto mais porque eu acho que esses atalhos, quando a gente fica utilizando muito atalho, a gente fica preguiçoso. Eu gosto de fazer assim, porque aí joga um pouco fora a preguiça que a gente tem. Então por isso que eu não gosto não é que eu não goste, é que todo programa que tem recursos eu prefiro não utilizar o mínimo desses recursos que tem esses atalhos, essas coisas que facilitam mais a vida do desenhista. É lógico que é mais producente se você fizer dessa forma, esses atalhos e tudo. Mas eu vou fazer o quê? Paciência, né? É o jeito que eu aprendi a desenhar, eu aprendi a desenhar no papel. Então eu gosto de tudo que simula o desenho no papel, eu gosto de continuar fazendo como se fosse no papel. E eu utilizo o Photoshop desse jeito. Então tem um certo de recurso lá que eu vejo os caras utilizando que agiliza pra caramba, mas eu ainda continuo fazendo no processo tradicional, da forma tradicional. Eu pinto lá e tudo, faço o preenchimento, eu faço como se estivesse fazendo no lápis e tudo. E é isso. Então aí, ó. No caso eu deixei ali o hold acionado. Nesse caso aqui eu criei aqui uma paleta de cores, porque eu estava pescando as cores do desenho anterior. Então eu criei uma paleta, coloquei lá no topo, lá em cima na sequência de camadas ali, e vou pegar essas cores. É lógico que essa paleta depois eu vou deixar ela visível, é invisível, ela não vai aparecer na animação na hora que eu renderizar ou exportar a animação. É só deixar ela invisível, ela não vai ser renderizada junto, ela não vai aparecer. Mas aí é bom trabalhar com camada que você vai fazendo outras camadas e criando paletas de cor, ou fazendo o model sheet também. Você pode criar uma camada com o modelo, aí você vai consultando o modelo. Durante toda a animação, se deixar o hold ligado, durante toda a animação vai ficar visível aquele modelo, então você vai trabalhando com aquele modelo. E depois ele não precisa, logicamente, ficar visível na animação. Quando você exportar, quando você renderizar, é só acionar ali o olhinho, tirar o verde ali do olhinho, ela vai sumir. Para a pintura do cenário, as ferramentas que tem de pintura são legais. É uma simulação muito boa do que é pincel natural e tudo.
Algumas são mais ou menos, não deu para entender muito bem qual é a função delas. Por exemplo, tem alguns pincéis que você pinta, que ela é tipo para misturar, ele mistura as cores. No Photoshop é mais eficiente esse tipo de recurso. Aqui ele é meio confuso, ao invés de ele misturar, ele às vezes vai apagando o que já estava pronto, às vezes adiciona uma outra cor em cima, é estranho. Mas tem um monte de recursos, aí dá para utilizar todos, dá para você fazer isso aqui, ó, por falta de recursos, e é só usar a criatividade que com essas ferramentas dá para fazer muito bem várias coisas. Já vi desenhistas aí utilizando esses recursos aí, fazendo uns desenhos, uns cenários, nossa senhora, perfeito. Então aqui dá para utilizar, é só ir estudando, é só ir clicando no negócio e testando, é isso que eu estou fazendo, vou clicando, testando, e aí você vai aprendendo qual é a função real de cada material desse, né? Cada ferramenta desse, né? Tem uma ferramenta de nuvem, tem um monte de coisa. Tem uns carimbinhos também que você utiliza lá, coloca umas caveirinhas. Provavelmente dá pra você personalizar isso daí. Provavelmente dá pra você personalizar colocando, sei lá, o carimbo que você quiser. O carimbo é essa imagem que você coloca ali na ponta da caneta e depois vai desenhando. Então se você clicar uma vez, você vai ver aquela imagenzinha lá, tipo uma caveirinha, tipo uma árvore, né? Tem esse recurso muito bom aqui que Photoshop também tem, mas tipo, você quer fazer uma grama, então você clica lá na ferramenta de grama e vai colocando, vai pintando um monte de grama. Então fica interessante, você vai fazer sem precisar ficar pintando. É um recurso, é um atalho, né? Um atalho também. Eu falei que eu não gosto muito de atalho, mas às vezes dá para usar esses atalhos. Isso daí é um atalho legal. Você quer criar uma grama, então você cria lá um tapete de grama, é só pintar a grama que ela já está pronta, na verdade. E assim você vai desenhando. Então, bom, esse aqui é um tutorial que ficou longo, tá longo pra caramba, não era para ser tão longo assim, mas por enquanto é só isso aí. Voltando a dizer, se vocês tiverem alguma dúvida, se a explicação em algum ponto foi ruim, foi confusa, deixa aí um feedback para nós, e assim que eu puder eu vou gravar um outro vídeo mais detalhado em relação a esse ou aquele recurso. E tentar fazer uma animação mais complexa, um pouco mais complexa do que essa aí, porque essa aí é simples. Mas eu acho que qualquer animação é válida, simples, complexa, para mim tudo válido. Você fez ali um movimento, criou ali uma historinha, todo mundo entendeu a historinha, qual que é, já era, entendeu? Aí tá tudo válido. Beleza? Então, aí esse canal aqui ele tá meio jogado às traças, faz tempo que eu não posto nada. Se vocês puderem se inscrever aí, divulgar aí para ajudar nós, eu agradeço muito. Se vocês derem uma olhada aí, vocês vão ver que tem muito pouco inscrito, quase ninguém. Se vocês puderem ajudar aí para divulgar aí o canal, postar alguma coisa que eu possa fazer para melhorar. Eu tenho alguns vídeos aí, também não tenho muitos vídeos assim, tem algumas coisas que eu já fiz aí, não tem muito tutorial, tem só coisas que... tem só speed paints aí, né, só algumas coisas que eu já fiz. A minha intenção era postar um vídeo por semana, sempre. Eu tenho até um vídeo que eu falei isso, postar um vídeo por semana, mas bicho, é difícil, porque eu tenho que trabalhar aqui no meu estúdio, só eu, entendeu? E quando aparece serviço eu não posso simplesmente abandonar o serviço para ir fazer esses tutoriais. Então tem que fazer o serviço primeiro para depois fazer o tutorial. Mas vamos tentar organizar melhor para fazer uns outros vídeos aí, criar uns vídeos melhores e tudo mais, para ver se esse canal vai um pouco para frente, né? Beleza? Valeu, galera, obrigado aí por assistir, quem assistiu. Quem curtiu, eu agradeço, dá um joinha aí para nós. Quem não curtiu também, dá aí uma crítica aí pra gente sempre melhorar. Valeu? Obrigado e até mais.